Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e nós iremos ler o verso 12 e o verso 13, dando assim continuidade à nossa sequência na exposição desta epístola. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, bendito seja o teu santo nome. O Senhor que tem nos salvado, o Senhor que nos tirou do império das trevas, que nos tirou da condição em que nós nos encontrávamos, não porque houvesse alguma coisa em nós que nos recomendasse a tão grande salvação, mas porque, por sua boa vontade, o Senhor nos salvou. Queremos agora, ó Deus, vivemos para o louvor e para a glória do Teu nome. Queremos viver de um modo digno da vocação a que nós somos chamados. Que o Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas, daquilo que fazemos, daquilo que falamos, seja para o louvor e glória do Teu nome. Ó Deus Santo, neste momento que abrimos a Tua palavra para considerar nas Tuas verdades, suplicamos, ó Deus, que o Senhor, pelo Espírito, venha abrir os olhos do nosso entendimento e assim nos conceder a graça de compreendermos as verdades do Evangelho, para vivermos para o louvor e glória do Teu nome. Abençoe o Teu povo aqui presente, ó Deus. Também suplicamos a Tua bênção sobre todo o Teu povo, espalhado por toda a terra. Tua graça, Tua misericórdia, seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se há algo que nós podemos falar acerca da salvação, lembrando que esse texto fala sobre a salvação no aspecto desse desenvolvimento, quando o apóstolo Paulo está dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Devemos entender que a salvação é um ato de Deus que podemos compreender como aquele ato judicial em que Deus ele nos justifica, tornando-nos assim justificados, obra da justificação. Mas que a obra da salvação não se conclui somente no ato judicial de Deus em nos considerar justos diante de seus olhos, mas também agora existe todo o processo, o avanço da salvação, que chamamos de santificação. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós devemos desenvolver a salvação. Devemos lembrar, Paulo está escrevendo para crentes aqui, ele está escrevendo para a igreja, ele não está escrevendo para o mundo, não está escrevendo para os ímpios, está escrevendo para a igreja, pessoas que já foram alcançados por esta graça. Mas agora ele está conclamando: desenvolvam essa salvação, não falando sobre produzam a justificação, mas que vocês agora têm uma responsabilidade na santificação, na demonstração visível através da vida, do comportamento, da forma de visão de mundo. Desenvolvam essa salvação. Mas existe o terceiro estágio da salvação, que é a glorificação, quando estaremos agora plenamente salvos, lá no céu, na glória, não somente libertos do poder do pecado, mas também libertos da própria presença do pecado, onde desfrutaremos por toda a eternidade da salvação plena. E Paulo, portanto, está falando desta salvação no segundo aspecto,
o aspecto da desenvolver a vossa santificação. Somos chamados a isto. Devemos então dar atenção a este ponto. Mas ao mesmo tempo, quando falamos sobre desenvolvam, mesmo essa parte da vossa salvação, podemos dizer, e a obra da graça é a obra de Deus. Às vezes, embora o apóstolo Paulo está dizendo lá, desenvolvei a vossa salvação, no verso 13 ele vai dizer, é Deus quem efetua, é Ele que faz isto. Ele efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E aí então, é nós que fazemos ou é Deus que faz? Qual é a parte humana? E o que nós podemos então entender aí? Será que não há uma contradição naquilo que o próprio apóstolo Paulo estava dizendo anteriormente, nessa exortação para a igreja, e logo em seguida dizendo, mas é Deus que faz isto? E que aplicações depois podemos ter com relação a isto? Embora seja uma aparente contradição, uma aparente contradição não quer dizer necessariamente uma contradição, mas é uma declaração que parece ser contraditória. Mas isso serve para nos ensinar muitas verdades, que muitas vezes somos incapazes de conciliar verdades espirituais de uma forma lógica, racional. Não, eu penso, eu chego ao pleno conhecimento da verdade pela razão humana. Mas é exatamente para nos humilhar, para mostrar que somos incapazes de compreender todas as verdades de Deus. Deus demonstra uma pitadinha de coisas que nós aparentemente não conseguimos conciliar. Na verdade, não conseguimos mesmo. Assim como quando estudamos e vemos sobre a Trindade Santíssima, há um só Deus, mas há um Deus, há um Pai, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, cada um sendo uma pessoa distinta, no entanto, uma única divindade. E aí parece que dá um bug na nossa cabeça, mas isso também é para nos humilhar, porque muitas vezes queremos a lógica de todas as coisas, ou achamos que a mente humana é suficientemente capaz de compreender realidades espirituais, o que não é verdade. Mas aqui exatamente para nos humilhar. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor Deus são mais altos que os nossos caminhos. Assim como se distancia o céu da terra, assim são os caminhos do Senhor em relação aos nossos caminhos. E às vezes nós queremos penetrar nos pensamentos de Deus, queremos entender todas as coisas. Devemos então nos humilhar e reconhecer a nossa fragilidade e a nossa incapacidade de compreender todas as coisas. No entanto, podemos compreender e aceitar todas as coisas que Deus tem revelado e dizer, eu me submeto. Portanto, é nosso dever submetermos à revelação do que as Escrituras nos ensinam. É dizer, ainda que uma lógica humana não possa responder, eu creio, mas eu creio porque Deus diz assim. Não porque alguém disse, mas porque ao ver as Escrituras, ao ver a autorrevelação de Deus nas Escrituras, eu voluntariamente me submeto à sua palavra e à sua revelação. Eu não questiono a palavra de Deus, eu não sou juiz sobre ela. É ela que julga todas as coisas e por ninguém é julgada. A palavra de Deus é inerrante, é infalível, autoritativa, inspirada por Deus e tem sido preservada por Deus. Deus tem a conservado, embora muitos digam, os homens perverteram, os homens são incapazes de perverter aquilo que Deus preserva. Palavra de Deus, e nós devemos nos submeter a ela, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando achamos que vai contra a nossa racionalidade, quando vai contra a lógica. A palavra de Deus deve ser suprema para as nossas vidas. E nós, como Igreja Reformada, confessamos e dizemos em bom e alto som, sola Escritura, somente a Escritura. Mas não é somente a Escritura, também é tota Escritura. Somente a Escritura e toda a Escritura é a nossa única regra de prática e fé.
e nós nos submetemos a ela. O Senhor nos ensina por meio de sua palavra. Mas aqui nós vemos uma iniciativa divina. No verso 12, no verso 13, Deus é quem efetua. É Deus quem está fazendo. E aí mas ao mesmo tempo, desenvolvei a vossa salvação. Para isso devemos entender um pouco por que Deus efetua. Porque qual era a situação do homem? Qual a condição do homem? O homem estava, como Paulo vai nos dizer, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, quando ele nos diz: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa era a condição do homem. O homem está morto. E aqui, essa figura que o apóstolo Paulo usa da morte, estávamos mortos, é porque nós, embora não literalmente, fisicamente mortos, mas exatamente como um morto é, assim nós éramos espiritualmente. Morto, não tem sede, não tem fome, não tem vergonha. Morto, não deseja nada. Morto, está morto. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Nós estávamos mortos, os nossos delitos e pecados. Percebam, essa era a condição de toda a humanidade. E Paulo inclui todos. Paulo vai dizer: vós, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele vai dizer no verso 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Vocês estavam desse modo. E essa expressão que o Paulo diz, nos quais andastes outrora, a ideia é de alguém que está algemado e ele vai sendo conduzido nos quais andastes outrora. Paulo, ao dizer andastes, a ideia é de alguém escravizado, alguém manietado nas mãos e nos pés, acorrentado, e aí ele vai sendo conduzido. Então não é que ele está passeando, simplesmente está andando por aí, mas ele está sendo conduzido, não voluntariamente. Portanto, ele não toma decisões: eu quero ir para lá, quero ir para lá. Não, ele está amarrado ao seu pecado. Ele está preso. Nos quais andastes outrora, segundo o quê? Segundo o curso deste mundo. E mais, não é só influenciado pelo mundo, pela cosmovisão mundana, por essa visão de mundanismo, materialismo, que busca somente a sua satisfação no existencialismo, mas segundo também o príncipe da potestade do ar. Está amarrado a forças espirituais da maldade. A mente é cativa por enganos demoníacos mesmo. Não necessariamente que seja uma pessoa má, perversa, fazendo coisas horríveis, mas está sem a luz do entendimento da verdade, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Depois o apóstolo Paulo, apontando para os filipenses, dizendo: estando vós mortos. Depois ele aponta agora para os próprios judeus, entre os quais também todos nós andamos. Em outras palavras, a universalidade da queda e a universalidade do pecado e da escravidão era assim a condição de todas as pessoas. Andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todo mundo estava encerrado nesta condição. Portanto, Paulo ainda vai dizer, em Romanos capítulo 8, verso 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ele está dizendo, a mente natural é inimiga de Deus. Agora, se a mente natural, se o homem está morto nos seus delitos e pecados, se ele está destituído completamente de qualquer ato de volição, de desejo, de buscar a Deus e de ser salvo, acha que o homem natural quer ser salvo?
Alguém diz: a humanidade está clamando por salvação que vem da parte de Deus. Mentira! Os homens não clamam, os homens não estão buscando, porque os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. Logo, podemos entender que o homem não pode fazer nada. Não pode fazer, ele está completamente impossibilitado. Assim como o morto não pode fazer nada, ele não pode agir, não pode se defender se alguém for atacar, se alguém fizer qualquer coisa, provocação, está morto. Vejam a figura de uma pessoa destituída de vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa é a condição da humanidade. E não somente não pode fazer nada, está impossibilitado, mas também não pode sentir nada, não pode desejar nada. Essa é a condição, está sem vontade. E aí então nós perguntamos, sendo este o caso da humanidade, como responde a questão de que nós estamos aqui? Como justifica o fato de que nós buscamos a Deus? Se nós não queríamos, todos nós estávamos nessa condição, o que aconteceu conosco? O que foi que aconteceu? O que fez essa diferença? Efésios 2, no verso 4, ele vai dizer agora: mas Deus, essa adversativa, mas, é a ação e a intervenção de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, e estando nós, sim, de fato, mortos em nossos delitos e pecados, Ele, soberanamente, graciosamente, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus intervindo, mas Deus. Esta é a história da salvação. Deus intervindo no gênero humano que estava em total derrocada, totalmente indisposto às coisas de Deus. Irmãos, se você está aqui e tem desejado a Deus, não pense, é fruto da minha vontade, é fruto de uma intervenção de Deus na sua vida. Se você tem buscado a Deus, é Deus que tem sido gracioso para com você. Se você tem percebido os seus pecados, é a obra do Espírito Santo. Não é você por você mesmo que consegue sequer se arrepender dos pecados. Nós não conseguimos. Mas a Bíblia nos diz: Deus, ignoras tu que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Esta é a ação de Deus. Deus é que nos conduz ao arrependimento. Mas Deus é a intervenção de Deus na história da humanidade. E no verso 13, então, nos diz que, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Deus não dá somente o início, nos justificando, mas Ele também prossegue no avanço da nossa redenção plena, da nossa salvação. Não somente para termos a garantia, o selo, a marca ou o bilhete que vai nos conduzir ao céu, mas para termos o caráter daqueles que também vão habitar no céu, de sermos transformados à imagem da pessoa de Cristo Jesus. Deus, portanto, Ele dá o início, mas Ele também prossegue e dá continuidade na obra da redenção, porque nunca dependeria de nós. Não depende de nós. Não somos nós que produzimos a nossa própria salvação. E percebam que essa mudança que Deus está operando não é uma mudança superficial. Não é uma mudança, eu era assim, agora vou para a igreja. Algumas mudanças meio que superficiais, meio que genéricas. Não, a mudança que Deus opera é em vós. Ele está dizendo que Ele está operando uma transformação no âmago do nosso ser, naquilo que nós somos no nosso íntimo. Ele não está mudando
coisas exteriores, Ele está mudando o coração. O coração está sendo transformado dentro da nossa natureza. E Ele nos diz que agora Ele está energizando, por assim dizer, o nosso querer, a nossa vontade. É Ele que está fazendo com que o homem pecador deseje as coisas de Deus, e para que o homem regenerado deseje a santificação. Ele está operando. Assim como Ele opera a salvação, no sentido da justificação, Ele vai também operar o desejo de ser santo, de querer prosseguir na vida de santidade. Ele vai estar operando lá no interior, no âmago, transformando o desejo da pessoa, o desejo, as aspirações. É Ele também que vai estar energizando no sentido de aquilo que nós vamos realizar, capacitando-nos a vivermos de um modo digno da vocação que nós somos chamados, a executar a vontade de Deus, a andar de conformidade com o seu Evangelho, porque, como nos diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Mas dizendo, aquele que tem os mandamentos e os guarda, não era que guarda na gaveta, que tem a lei do Senhor lá guardado em algum lugar, mas que guarda no coração para viver de conformidade com a lei, e tem prazer na lei do Senhor, como diz o salmista. O justo tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas ele faz a lei do Senhor como objeto da sua meditação, para praticar, para viver de acordo com o Evangelho. Está sendo energizado. Deus está operando isso. Mas ao mesmo tempo, diz, desenvolver a vossa salvação. Parece então ser uma contradição? Óbvio que não. Deus inicia o processo e nos faz executar. É Ele que está fazendo. Quando alguém faz algo, quando alguém está entendendo o Evangelho, é o Espírito que o leva a compreender o Evangelho. É Ele que ilumina, porque o homem natural não consegue nem compreender as verdades do Evangelho. O Espírito está fazendo isso. E ele então agora pode também crer, pode ser salvo e pode andar. Deus então inicia o processo e nos faz executar. Mas não é uma ação e um entendimento forçado. É uma coisa que Ele vai colocando de uma maneira que Ele suavemente nos convence. Ele, por argumentos claros, racionais e espirituais, vai mostrando: este é o caminho, seguir por ele, de maneira que docemente o cristão convertido e diz: de fato é isso que eu quero para a minha vida. Ele vai andar não porque foi forçado por Deus, mas porque ele ama a Deus, porque ele deseja agradar a Deus. Deus, portanto, nos dá desejos santos. É isso que ele está dizendo aqui. Deus, ele está operando no nosso querer. É Ele também que nos capacita a realizar. E lembrando, pelo amor. Deus nos constrange. O amor de Cristo é que nos constrange. Paulo está dizendo isto. E não há nenhuma contradição nisto tudo. Mas por que Deus está fazendo isso? E Ele nos diz aqui, Filipenses, que Ele efetua o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade. E por isso nós podemos entender que Ele está fazendo isto foi por causa da sua graça. Foi o seu querer, que não dependeu do homem, de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. É Deus que está fazendo isto, porque Ele deseja. Porque Ele quer. E isto Ele está fazendo apesar de nós, apesar dos nossos deméritos, apesar dos nossos pecados, apesar da condição em que nós nos encontrávamos. E a Bíblia nos diz com muita clareza: nós éramos inimigos de Deus.
não desejávamos a Deus, nós éramos, na nossa ignorância, nós estávamos como embrutecidos, e nos levantávamos contra o Senhor Deus, apesar de nós, apesar da nossa condição. Não pense que Deus salva porque Ele viu alguma coisa boa em você. Não pense que Deus te salvou porque Ele viu alguma coisa, alguma inclinação, algum desejo, alguma vontade. Não, todos nós não desejávamos a Deus, nós não queríamos. No entanto, o Senhor Deus, pela sua graça e misericórdia, sem que houvesse nada em nós, a não ser a sua infinita graça, a sua maravilhosa graça, foi a graça de Deus que nos alcançou. A graça é o favor imerecido, porque se nós tivéssemos algum mérito, já não seria graça, seria algo nós merecemos. Fizemos por onde? Eu aceitei a Cristo, eu me converti, portanto, tenho mérito nessa obra. Mas se eu não desejava Deus, se eu não queria, se não fui eu que me converti, mas foi Deus que fez, a graça é total, absoluta. Só fomos salvos pela sua bondade, como nos diz, segundo a sua boa vontade. Foi assim que Deus nos salvou. Então, no entanto, novamente, devemos ser coerentes com o texto que diz: no entanto, isto não diminui a nossa responsabilidade. Agora, enquanto salvos, nós devemos, como nos diz, desenvolver a nossa salvação. E isto com temor e com tremor. Mas devemos então, não simplesmente, é Deus que vai fazer tudo, magicamente na minha progressão espiritual. Não vou ler a Bíblia, não vou orar, não vou buscar Deus. Vai vir assim, Deus vai fazer. Esse pensamento não concorda com o ensino das Escrituras, quando diz que nós devemos meditar dia e noite, orar sem cessar, buscai-me e vivei. Quando a palavra de Deus nos diz: a quem bate, abrir-se-lhe-á a porta, quem pede vai receber, quem busca encontrará. Mas a mais diz: não faça nada disso, e Deus vai fazer tudo, absolutamente tudo. Deus vai transformar a sua vida, seu querer, você não precisa fazer nada. Não, mas nesse sentido da nossa santificação, do progresso da nossa salvação, que é a santificação, nós temos a nossa responsabilidade. Mas quando nós olhamos para esse ensino que nos diz que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, também nós podemos entender algumas verdades. Esse ensino nos consola. Esse ensino da perseverança nesta vida nos diz o seguinte: Ele controla a minha vida. É Ele que tem controlado. Ele começou a boa obra da salvação. Ele também há de concluir a obra da salvação. Ele levará a bom termo todos aqueles por quem Cristo morreu. Ele levará a bom termo a salvação. E isto vai ser visibilizado numa vida comprometida com Cristo, não com a religião. Não uma vida religiosa destituída de piedade, não numa vida religiosa destituída de santidade, o que é muito possível. A pessoa viver uma vida religiosa, mas continua enrolão, continua sendo enganador, continua sendo infiel, e ele bate no peito dizendo: sou religioso. Meus irmãos, a religiosidade não conduzirá a lugar algum, a menos que tenha as evidências reais da salvação. Mas esse ensino nos garante que Ele que começou a boa obra, Ele há de completar. Ele controla a minha vontade.
A minha vontade vai ser então temperada, vai ser transformada naquilo que naturalmente eu não desejava. Agora eu percebo que há um outro espírito, há um desejo pelas coisas de Deus. Antes eu não amava Deus, agora eu amo a Deus. Antes eu não queria Deus, agora eu quero Deus. Antes eu tinha uma certa aversão, agora eu me deleito nas coisas de Deus. Antes para mim isso parecia sem sentido algum. Vida cristã parecia ser um grande vazio, uma grande tolice. Agora é todo o meu viver, é a razão da minha existência. Olha a transformação. Ele o fará querer a continuar. Esse querer e realizar que ele vai efetuar vai fazer com que o cristão continue, avance, não retroceda, não volte atrás. Ele dará também a capacitação e o poder para viver o Evangelho, para querer fazer as coisas certas, ainda que com prejuízo para si mesmo, do ponto de vista às vezes profissional, do ponto de vista, acadêmico. Quantos abriram mão do diploma ou abriram mão para avançar nos estudos, para não abrir mão da sua fé? Quantos abriram mão de emprego para não abrir mão da sua fé? Dizendo, não, eu prefiro o Evangelho, eu quero o Evangelho, eu não posso ir contra Cristo. E Ele dará forças para efetuar. Também nos diz que Ele vai estar operando e você terá o desejo das coisas de Deus. O coração vai ser inclinado para isto. O que você gosta de fazer na sua vida? Sabe o que é gostar de fazer algo? Você sabe o que é ter desejo para alguma coisa? Aí você pode medir. Você tem desejo pelas coisas de Deus? Você sabe o que é ter desejo? Desejo por uma coisa. Eu desejo estudar, eu desejo fazer isso, eu desejo comprar algo. O coração como se inclina, como se empolga com isso. Eu desejo fazer uma viagem para os Estados Unidos, para Disney World, e aí como o coração se inclina, como fica tão empolgado com essas coisas. Assim, é aquilo que Deus vai operando no coração daquele que Ele, em sua boa vontade, tem efetuado, tem realizado. E aí, você não somente perceberá santos desejos, mas também a força para realizar essas obras. E eu então faço algumas perguntas, deixo para a reflexão dos irmãos. Sabendo disso, concluímos que aquele que foi alcançado pela graça não tem como perder a salvação, porque Deus, Ele não somente inicia a obra da salvação, mas todo o processo, as etapas da salvação, quer seja a justificação, santificação, glorificação, tudo está nas mãos de Deus. Ele fará, Ele não falhará. Admitir que alguém venha perder a salvação é admitir que Cristo falhou. Ele foi incompetente para concluir um trabalho que Ele começou a fazer. E dizer isto de Cristo é até uma blasfêmia. Dizer que Ele tentou salvar, mas uma pessoa resistiu de tal forma que Ele não conseguiu, é dizer que Cristo é menor do que a pessoa. Mas quando a palavra de Deus nos diz, quem pode resistir à vontade do Senhor? Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados, diz Jó. Nenhum dos planos de Deus, nada daquilo que Deus tem planejado
ele falhará. E ele vai efetuar isto. E então pergunto, Deus está agindo no seu ser, no âmago do seu ser? Algumas pessoas perguntam, será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo? E eu pergunto, na sua experiência, Deus tem agido no interior do seu coração? Percebam, não estou falando de uma atuação superficial. Eu estou falando de uma mudança do coração. Deus tem feito isto em vós, no coração, na sua natureza, transformando completamente sua vida, sua visão de vida, tanto no seu querer como no seu realizar. Você tem desejos santos? Ou seus desejos são demasiadamente carnais e mundanos? Ou seus desejos são demasiadamente materialistas? Que desejos se tem? Você trocaria a santidade pela riqueza deste mundo? Você trocaria a sua salvação pelo conforto, comodidade, pela tranquilidade? Você estaria disposto a deixar tudo isto para a glória de Deus? Pois aí está então sinais evidentes da salvação. Você tem sido energizado por Deus, você percebe que agora você tem desejos que você não tinha outrora, tem procurado fazer coisas que outrora você teria até vergonha de fazer, como por exemplo, pedir perdão, uma coisa difícil, e você chegar lá e dizer, olha, eu pequei, me perdoe, olha, eu errei, eu estou sendo constrangido por Deus para fazer isto, mas não constrangido de uma forma forçada, é o amor de Deus que me constrange, eu quero viver a vida cristã. E isto posso afirmar para os irmãos, é a prova de que nascemos de novo, é a prova que de fato somos salvos, é essa mudança interior. Irmãos, muitas pessoas têm abraçado a religião cristã, sem evidência alguma de mudança de coração. Não ama a lei do Senhor, o dia do Senhor não é um dia precioso, despreza os sacramentos, despreza o dia, pensando que o dia do Senhor é um dia comum, quando na verdade ele deve ser santificado para a glória de Deus. Despreza o caminho da piedade, mas ainda nutre, não sei de onde, alguma esperança de ir para o céu, mas sem evidências. Percebam, Deus tem atuado isso no teu coração, algo aconteceu lá dentro da sua alma. Senão, eu digo, não importa as experiências religiosas, não importa que você sentiu um arrepio, até se você ir para um show do Roberto Carlos, bem que ele já está no final de carreira, você vai, lá os fãs dele vão sentir um arrepio. Não é arrepio, é a ação de Deus mudando o interior e o coração. Você vê isso em você? Você vê isso, essas mudanças em você e no seu coração? Você sentiu já a mão do Senhor, a boa mão do Senhor, operando no seu coração, transformando a sua vida, tirando a cegueira dos seus olhos e fazendo com que você enxergasse, agora eu vejo, tirando aquela condição de aleijado que você não se locomovia, agora você pode pular, saltar, aquela condição de leproso, contaminado pelo pecado, agora purificado por Cristo Jesus. Você sentiu a mão do bendito Redentor? Você foi transformado? Porque quando o apóstolo Paulo está dizendo, ele
tem feito isto. Isto não é simplesmente um jogo de palavras para dizer e para significar nada, mas ele está dizendo exatamente o que Deus faz na vida e no coração daquele que ele salva. Mas que o Senhor Deus nos abençoe, abençoe os irmãos. E assim concluímos esta parte, quando vemos, já havíamos iniciado na semana passada, quando tratamos mais especificamente do versículo 12. Mas agora, lembre essa atuação poderosa de Deus, essa graça poderosa, essa graça maravilhosa que transforma o homem pecador. Ele não veio para transformar pessoas que estão com problema com dívidas e agora tirar lá, agora eu estou enriquecendo, estou prosperando. Essa teologia da prosperidade que promete o céu na terra e deixa o homem suave, tranquilo, enquanto ele vive, ele acha, estou prosperando, Deus está me abençoando. De fato, de certo modo, é a bênção do Senhor Deus. Mas você acha que Cristo morreu na cruz para nos fazer ricos neste mundo? Ele morreu numa cruz para simplesmente tirar as mazelas existenciais da vida humana? Ele morreu naquela cruz para nos fazer felizes neste mundo? Para sermos menos depressivos? Não, ele veio e morreu naquela cruz para nos salvar, para nos transformar e para dar sentido à nossa existência. E que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém?